Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth, para aqueles que não me conhecem, e hoje eu quero falar do tema sobre desobediência. Você já parou para pensar quais são as consequências quando nós não obedecemos? Seja não obedecer os nossos pais, não obedecer às nossas autoridades, não obedecer às questões dos valores morais, éticos, enfim, são tantas questões que nós devemos obedecer, tantos sistemas, né? Estamos regidos aí por um sistema que, de certa forma, impõe valores e muitas das questões que nós precisamos obedecer. Então, no livro das Sagradas Escrituras, no livro de 1 Reis, né, resumindo aí o capítulo 12 e 13, fala quanto o que aconteceu na vida de um homem de Deus que desobedeceu. E é uma lição que nós podemos trazer para os nossos dias atuais. É uma lição que podemos, né, parar, pensar e sempre refletir diante da tomada de algumas decisões, que a desobediência muitas das vezes nos conduz à morte. No caso ali, naquele período, existiu o rei chamado Jeroboão, que era o rei ali de Israel. E as práticas que esse rei estava ali cometendo desagradou muito a Deus. Ele estava fazendo com que o povo, no caso, prestasse culto a ídolos. No caso, ele estava ali forçando o povo a cometer o pecado da idolatria. E nós sabemos que lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo mais ou menos do 1 ao 7, fala que nosso Deus é um Deus zeloso. E uma das práticas que deixa o nosso Deus muito triste é a idolatria, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E esse rei, estava fazendo com que o povo cometesse o pecado da idolatria por ciúmes, por insegurança, porque ele não queria que o povo fosse para a cidade ali de Judá para prestar culto ao Senhor. Então ele ergueu postes ídolos ali, fez bezerros de ouro, ele colocou sacerdotes que não eram da linhagem de Arão para queimar o incenso e, no caso, prestar os holocaustos, ali pelo povo, fazer o sacrifício. Então, muito desagradou o Senhor. Então, o que Deus fez? Ele pediu para que ele tocou, num homem que fala na Bíblia que é um homem de Deus, para que ele fosse até a cidade ali de Betel e conversasse ou mandasse, a mensagem do Senhor para o rei, para que as práticas idólatras se findassem. Quando esse homem de Deus chegou ali na cidade, ao caminho de um dia, e foi ali conversar com o rei, o rei estendeu a mão sobre o altar, uma forma de mandar que os soldados prendessem aquele homem. Conforme ele levantou a sua mão imediatamente ficou doente, ficou ressequida, diz a Bíblia. E esse homem, esse rei, de uma certa forma, com medo, tomado pelo desespero, ele implorou para aquele homem de Deus curasse a sua mão, que ele intervisse diante do Senhor em oração para que aquela sua mão fosse restaurada. E de fato o homem de Deus clamou ao Senhor e imediatamente a mão do rei foi curada. Uma forma de prestar uma certa hospitalidade, uma forma de agradecer aquele homem pela cura e reconhecendo que Deus de fato fez o que fez porque ele curou a mão daquele rei. Ele pediu para que aquele homem de Deus ficasse ali naquela cidade e fosse cear com ele ali no palácio. E aquele homem de Deus respondeu que ele não poderia ficar naquela cidade, que Deus havia mandado ele falar com o rei quanto à prática, repreender o rei e retornasse pelo mesmo caminho, não bebesse e não comesse ali. E aí o que aconteceu? Aquele homem de Deus saiu da presença do rei
E diz a Bíblia que ele ficou embaixo de uma árvore, parado. E naquela mesma cidade existia um homem, a Bíblia diz que existia um profeta mais velho. E tudo que aquele homem de Deus havia feito, os filhos desse profeta velho fizeram ele a conhecer. Aí eu abro um parênteses. Nós, como seres humanos, falhos, pecadores, sempre existe alguém que está de olho em nós. Quais são as suas práticas? O que você anda fazendo? Não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Aí os filhos daquele profeta mais velho fizeram ele a conhecer todas as práticas, tudo aquilo que o homem de Deus havia feito. E selaram um jumento para esse homem e ele foi de encontro a esse homem de Deus. E disse que ele também era um homem de Deus e que Deus havia falado para que ele voltasse e comesse na casa dele. E assim esse homem de Deus acreditou nesse profeta mais velho e retornou. Quando ambos estavam ali à mesa, tomando, quem sabe ali o lanche da tarde, tomando um café, fazendo a ceia, aquele profeta mais velho, tomado por um espírito mau, falou que havia mentido e que, na verdade, Deus não havia mandado ele voltar. E aí repreendeu aquele homem de Deus, dizendo, por conta da sua falta de sabedoria, por sua desobediência, você não vai retornar para a sua cidade. E aquele homem, foram ali, selaram o jumento para aquele homem, de Deus retornar para aquela sua cidade, e diz nas Sagradas Escrituras que no meio do caminho um leão matou aquele homem. E mais uma vez, a notícia foi espalhada pela cidade, que aquele homem estava ali à beira do caminho, o jumento ao lado do corpo e o leão ali também. Aí fizeram saber a história para aquele homem mais velho, e aquele homem selou novamente o seu jumento e foi até ali. E encontrou aquele corpo caído à beira da estrada. E diz a Bíblia que ele chorou muito. Por quê? Porque por conta das suas palavras, aquele profeta, aquele homem de Deus perdeu a sua vida. E segundo as Sagradas Escrituras, o leão não comeu o corpo e também não machucou o jumento. Ficaram os três ali à beira do caminho. Aquele homem mais velho foi até ali, pegou aquele corpo, colocou em cima do seu jumento e enterrou no seu sepulcro, ali na cova que estava reservada para o seu corpo, e pediu para que os seus filhos, quando ele morresse, fosse enterrado junto com o homem de Deus. Segundo a palavra do Senhor, todo pecado nos conduz à morte física, à morte espiritual. Que possamos sempre meditar na palavra de Deus e obedecer, Sejam nossas autoridades, sejam aqueles que têm autoridade sobre nós, seja a autoridade constituída, seja os nossos governantes, que possamos obedecer. No caso, nas Sagradas Escrituras, lá no livro de Salmos, no capítulo 51, 17, diz: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás o nosso Deus. Que você sempre possa parar, pensar e refletir. Esse é o nosso lema. Toda mudança de pensamento gera mudança de comportamento. E eu te convido a nos encontrarmos no próximo vídeo.